Começar a gravar? Como é que começa a gravar? Já comecei. Pronto, o negócio é o seguinte. O Pix tem pelo menos 3 aspectos positivos para nós, cidadãos, para homens livres, não é isso? Qual o primeiro aspecto? O Pix vai aumentar ou reduzir a velocidade da moeda? Hein, foi? Provavelmente, tu diz em que sentido? De Aumentar discussão? a Vai velocidade da moeda. aumentar. Se eu quiser mandar um TED, um DOC para você, a porra do dinheiro às vezes fica preso 3 dias para você receber, não é isso? No Pix você vai receber na mesma hora. Às vezes o mesmo dinheiro vai circular 10 vezes que o Mais outro ou só menos, circular né? uma. Ele vai Isso, ficar ó. pendente ainda. Não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele Hidden Secrets of Money do Mike Maloney. Ele explica de maneira excelente que a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, sextuplicou a base monetária e o preço das coisas diminuíram. Você lembra desse exemplo? Não assisti esse É porque muitas pessoas são idiotas e eles acham que a quantidade de dinheiro que é impresso não tem nada a ver com o preço. A inflação real, a única medida de inflação real é o aumento da base monetária. Exato. O aumento de preços ele é relativo, porque inclusive os preços são diferentes para cada pessoa em cada lugar. Se eu não como feijão, você come feijão, o seu custo de vida é totalmente diferente do meu. Só que você imprime o dinheiro, ele não vai imediatamente aumentar o preço das coisas. Sim, Porque, o não vai comer, porque a moeda exatamente, não é neutra. há 300 anos existe o conceito de Cantillon de que a inflação é diferente, a percepção da inflação é diferente nas camadas. Quem vai pegando o dinheiro primeiro vai sentindo primeiro a inflação e isso vai derramando a sociedade dos vagabundos que são donos do Estado até os servidores públicos, até os últimos que são os caras que têm menos ligação criminal com o Estado, são os últimos a sentir isso. Beleza, perfeito. Pronto. Para que isso ocorra, é necessário que a moeda circule. A inflação em aumento de preços, ela ocorre não só quando aumenta a base monetária, mas quando essa base monetária começa a circular. Inclusive, se você vê a velocidade de circulação do Bitcoin, do ouro, do euro, do dólar, do real, quanto maior a capacidade de uma moeda qualquer reter valor, menor ela tende a ser a velocidade dela. O dólar tem uma velocidade menor que o euro, e o real tem uma velocidade muito maior do que o dólar e o euro. E o ouro tem uma velocidade menor do que o dólar e o euro. Então, tipo assim, quanto melhor for aquele ativo como reserva de valor, menos motivação você tem para gastar aquele dinheiro. Se você recebe metade do seu salário em real e metade em bolívar zimbabuano, em bolívar em peso, você vai querer gastar a merda primeiro e o real você vai segurar, não é isso? Sim, eu esqueci o nome dessa regra, uma regra específica que é a má moeda empurra Lei de Gresham. Moeda... Lei de Gresham. Lei de Gresham. E, tipo assim, é uma regra lógica. Você vai segurar, se você diluir a moeda, você vai pegar as moedas antigas que ainda são de prata, de ouro e segurar e gastar as novas que são diluídas, não é isso? Exatamente. Pois é, Lei de Gresham. A Lei de Gresham é observável em qualquer cadeia. Em qualquer cadeia, guerra de trincheira, aquele cigarro que ninguém quiser, aquela comida que ninguém quiser, passa a ser a moeda que todo mundo quer desavar. Todas as outras coisas passam a ser precificadas naquilo. Aí diz, o Bitcoin como unidade de medida. Não sei o que. Não quero. Eu não quero. O Bitcoin tem que substituir primeiro o ouro, para 10 anos depois, mas quando acabar os estados, vai substituir a Fiat. Se o Bitcoin substituir o ouro daqui a 5 ou 10 anos, para daqui a 30 substituir como unidade de medidas porcarias, aí já é maravilhoso. Uma coisa que eu discuto direto com a galera, principalmente, eu já fiz até pergunta para tu fez a entrevista lá no Bitcoinheiros, eu já perguntei, pessoal, como que vocês pretendem resolver os problemas de pagamento a prazo usando cripto? Daí tem muita gente que fica dizendo assim, não, porque esse negócio de crédito é ruim. Como assim que crédito é ruim? Crédito para investimento, se ele for lastreado em poupança, não tem problema algum. Na verdade, ele é a coisa mais saudável que tu pode ter. E essa galera crédito ser bom ou ruim é a mesma coisa daquela conversa de juro alto ou baixo é bom. Juro alto. Tipo assim, o juro bom é o juro de mercado. Qualquer juro que seja determinado por um político é uma desgraça, que é um tabelamento de preço, porra. Exato. Não, exatamente isso. E daí o que acontece? Se tu começa a falar de crédito, que é um crédito pareado em poupança, feito mercadologicamente. A galera... Um crédito subsidiado do BNDES pros brother, pra Magazine Luiza, pros vagabundos campeões nacionais, é ruim pro otário que tá pagando e maravilhoso pra quem tá pegando, não é isso? Exatamente. Não, e daí o pessoal começa assim, não, sabe esse negócio aí de mercado de crédito no Brasil? Tem que acabar. Sabe por que tem que acabar? Porque crédito é ruim. Como assim crédito é ruim? Sabe, tem uma galera dentro que defende, tipo, alguns maximalistas de Bitcoin que são ignorantes econômicos, esse é o problema. E daí quando tu vai conversar com essa galera, só sai besteira. Não, e às vezes o cara entende o que é as implicações do Bitcoin e você ignora, por exemplo, algumas implicações da natureza humana, como esse negócio que você estava mencionando aí do ANCAP.
do Ancapsu. Esse negócio do Ancapsu ficar dizendo, se a liberdade não ganhou, não terminou. Beleza, vai terminar quando em Cuba? Vai terminar quando para os 10 milhões de pessoas no campo de concentração chinês? Vai terminar quando para quem está na Coreia do Norte? Eles todos têm acesso à internet e continuam escravos. Como é que a internet vai... É isso. Assim, é importante. Esse livro, inclusive, vai ter o link aí embaixo, né? Se o pessoal tem uma pesquisada, dá uma olhada, grátis no Kindle. Explica, inclusive, isso. Se o cara não entender efeito Curley, se o cara não entender a estratégia de Cloward-Piven, ele não vai entender que o Estado é capaz, sim, de manipular e tabelar custos de administração e custos de transação, mantendo os caras escravos e utilizando a tecnologia antes do que a própria iniciativa privada. Ele cria um defasamento, porque tipo, somente quem cria a tecnologia é o mercado. Só que o mercado, para poder isso daí começar a espalhar, tem um custo de transação. O que o Estado pode fazer? Disparar o custo para cima e para ele o custo fica baixo. Então ele se adapta antes. Isso daí aconteceu na China, cara. Quando começou a ter o avanço do armamento chinês, por exemplo, quando começaram tipo, na era do ferro ainda, o pessoal começou a utilizar armas melhores, o que o governo chinês fez? Naquela época do Império, eles proibiram que a população utilizasse armas, tipo facas, essas coisas com base em ferro e tudo mais, só podia usar de bronze, enquanto o exército monopolizava para si a questão de materiais bélicos utilizando uma tecnologia mais avançada. E lá naquela época o Estado era talvez não tão centralizador quanto hoje, mas centralizador pra caralho ainda, sabe? China sempre teve esse problema, se tu for analisar. O Estado sempre foi grande na China. Tem vários autores que defendem, inclusive, que só existe democracia, embora a democracia seja uma desgraça, mas eles consideram democracia no conceito clássico de república. Só existe algum tipo de controle de poder se a classe média dominar economicamente o país. Se o país for dominado economicamente pelos muito ricos, eles vão usar os muito pobres para ser uma ditadura totalitária, exatamente o que está vivendo. Inclusive, o juro negativo, a grande causa da desigualdade social, para ficar só reclamando desigualdade, é a redução dos juros. Porque a maioria das pessoas não tem patrimônio nenhum, o juro negativo multiplicou dezenas de vezes o patrimônio, 0 vezes 10 é 0, e 1 vezes 10 é 10. Então a desigualdade aumentou 10 vezes, mesmo que o patrimônio fisicamente continua sendo o mesmo de todo mundo, né? Mas só para resumir, tem 3 aspectos que o Pix é bom para a gente. O primeiro aspecto é esse, aumento de velocidade de moeda, acelerando o colapso da Fiat podre bolivariana. Sim. O segundo aspecto é o enfraquecimento da corrupção dos bancos. Os bancos, o sistema bancário é a antítese do capitalismo. Isso quem não disse não sou eu, é Rothbard, não é isso? Inclusive o Fed, por exemplo, é uma empresa privada que são bancos americanos os donos do Fed. Isso, beleza, perfeito. Isso. A captura administrativa dos bancos, o poder dos bancos sobre o governo vai ser destruído. O governo não precisa mais dos bancos. Você tiver um aplicativozinho ali que o governo paga tudo de todo mundo e as pessoas trocam créditos entre si, o banco já estava sendo engolido pelas fintechs, agora ele vai ser engolido pelo próprio governo. Isso aí também é excelente. A única coisa que daí o Bitcoin tem que fazer é começar a incorporar a função bancária de forma orgânica, no caso. Sem a instituição do banco, mas com as funções bancárias, tipo, poder passar... Capitalização e empréstimo. Capitalização e empréstimo. É isso que eu pergunto pra galera que eu tava comentando. Como é que tu vai lidar com esses pagamentos a prazo? Porque securitização, factoring, essas coisas, isso acontece facilmente. Né? O problema é quando tu tem que emprestar o dinheiro. E tu tem que fazer isso aí de uma forma que seja ainda segura. Uma das coisas que eu fico pensando, até como resolver esse problema, eu já tenho, tu não consegue ver aqui no meu espelho, mas eu já tenho umas coisas anotadas, já meio que mexe nisso aí. Pode falar até depois. A grande ameaça hoje, a grande vulnerabilidade do Bitcoin, ficou claro agora com a prisão dos caras da BitMEX, com a merda na Binance, problema judiciário de todas essas empresas, é a grande concentração em poucas empresas que não têm boas práticas, não têm governança superior e não integram uma série de serviços que são essenciais. Na hora que começar a ter serviços locais que ofereçam capitalização e empréstimo colateralizado, sintéticos de real, sintético de dólar, sintético de ouro, sintético de índice, o cara vai, por exemplo, o cara do jogo do bicho, o cara da boca de fumo, o cara que quer fazer transações que não quer que... E tudo. Não, garota de programa, você quer doar o dinheiro a alguém que você não quer que o Estado saiba, você quer fazer uma doação política para um libertário, você não quer ser perseguido por isso, você vai doar um sintético de real lastreado em Bitcoin no aplicativo que tem sede em outro país. A única maneira, em poucos anos, de você fazer transações fora do controle do governo, quando acabar o dinheiro físico, vai ser através de Bitcoin. Mesmo que você não toque em Bitcoin e não se exponha a preço de Bitcoin. Porque você vai estar mandando reais, os stable reais, que vão ser colateralizados em bitcoins sintéticos, como o DAI é colateralizado no esquema do MakerDAO. A questão é que eu não acredito pessoalmente que isso vai ser feito de maneira eficiente, com a user experience, com suporte, como as pessoas demandam, por DeFi. Talvez para algumas pessoas especialistas sim, mas o tio no-coiner e tal, ele vai querer ter suporte em português, ele vai querer... Isso aí empresas podem começar a gerar.
sem problema Isso. nenhum. Eu acredito que, inclusive, esses empreendedores, essa galera que está querendo ganhar dinheiro agora, tá dando muito mole. Pessoal do Alltime, pessoal da Bitcoin Trade, nós temos vários gênios aqui, perdendo tempo em merda, velho, em coisa que não vai existir. Em 5 anos não vai existir corretora mais de Fiat em Bitcoin, né? Em país bolivariano. Eu acho, é que assim, ó, eu acho que o grande problema que a gente tem aqui é a questão que assim, ó, o brasileiro ele é muito avesso a risco. No sentido assim, tipo, ele já vive no risco, ele não quer mais risco. Então, quando tu começa a trazer inovação, o cara tem que aprender. E, cara, eu tenho uma brincadeira que eu tava explicando como que funciona o Brasil para uns gringos, né? Eu disse, não, tu nunca deve subestimar a capacidade do brasileiro em fazer duas coisas. Em pagar em vez de aprender e achar complicado algo simples. O brasileiro tem isso. Eu explicando... O terceiro aspecto positivo do Pix é esse. Porque o Pix vai fazer as pessoas aprenderem a fazer pagamento para QR Code e pagamento anônimo. Porque uma das chaves do Pix é uma chave que não é telefone, e-mail, é um código que pode ser expresso em QR Code. Então é que as pessoas começarem a entender que você pode pagar, você pode efetuar um pagamento anônimo para um destino de pagamento, você já vai estar sabendo utilizar criptomoedas. Você vai começar a entender que tem uma chave pública, uma chave privada. É mais ou menos a mesma coisa. Então, esses três aspectos eu acho extremamente positivos para as criptomoedas do Pix.